Você que foi ministro das telecomunicações no governo Fernando Henrique Cardoso. Fui ministro de comunicação social. Comunicação social. Era o ministro-chefe da SECOM, numa época que estava, para você ter uma ideia, estava começando a internet. A comunicação era tão diferente, André. Eu, antes do Fernando Henrique, trabalhei um período com o professor Goldenberg no governo Collor, no Ministério de Educação. Eu me lembro que eu soube da queda da Zélia, eu estava em Brasília. Grande Zélia Cardoso de Mello. Eu soube que ela tinha saído do Ministério lendo o broadcast do Estado de São Paulo, que era um pré-internet ainda. Ah lá. Você vê como as coisas mudaram. A gente estava comentando exatamente sobre essas mudanças bruscas das placas tectônicas aí de como se fazer comunicação, como se fazer ouvido, como ter relevância e alcance nos dias de hoje, nesse cenário tão pulverizado, hipercompetitivo das redes sociais. E você fala com muito conhecimento de causa, André, que até me surpreendeu. Por que você não cita aqui isso aqui, que a gente estava tendo um small talk antes da gente começar aqui, a diferença gritante dos números de assinantes dos principais veículos de outrora, com a relevância que eles têm no momento, e como é que você vê isso mais ou menos, a diferença na prática de como o público consumidor se vê? Na prática, uma mudança muito grande da forma de se fazer política, que nem todo mundo se adaptou, mas principalmente da mudança daquele chamado formador de opinião. Que nessa época, eu estou falando ontem, né? Estamos falando de 1998. Você tinha que falar com os formadores de opinião. Quem eram os formadores de opinião? Você imagina o seguinte, que o Jornal Nacional devia ter 30% a 35% da audiência nacional de televisão todo dia. Ou seja, um fato político acontecia se ele saía no Jornal Nacional. Se você lançou um carro novo ou inaugurou o metrô, não saiu no Jornal Nacional, é como se não tivesse acontecido. A revista Veja, nessa época, chegava na banca domingo e nas casas dos assinantes, 800 mil exemplares. Uma revista que tinha um prestígio enorme. Então, o que se saiu na Veja é porque era verdade. Não tinha questionamento. E os governantes da época se pautavam diretamente sobre o que saía no Jornal Nacional e na Veja, especialmente. Vou te dizer como é que se pautava. Como é que era os jornais, naquela época, eles colocavam algumas coisas para incentivar. Então, você tinha Mapa Mundi, que saía no jornal de domingo. Então, os jornais... Cada jornal, entre Estadão, Folha e Globo, devia ter 2,5 milhões de exemplares fim de semana. Hoje, os 3 jornais juntos devem fazer o quê? Se tanto, 200 mil exemplares. Né? É muito pouco, fora o online. Se for no online, vai para 600 mil. Né? Mas no online a gente sabe também que o cara lê muito focado só o que ele quer, ele não tem que folhear, ele não passa pelas notícias, né? Como na época nossa. Por exemplo, vou te dizer como é que a gente tinha que aprender a ler jornal para fazer política. Você ia no painel da Folha. O que estava escrito era o que menos importava. O que era fundamental? O título da notinha e por que ela estava lá, aquilo era a quem interessava. Então tinha algumas... os jornais, as revistas, e aí vou dizer, o Jornal Nacional era o que importava. Hoje isso mudou radicalmente, né? Conta um pouco dali dos bastidores do governo Fernando Henrique Cardoso e a relevância que um jornal nacional diário tinha para exatamente talvez corrigir o rumo da mensagem oficial do governo e o impacto que isso tinha na visão dos eleitores como um todo. Te dou um exemplo. Eu me lembro que a gente colocava, normalmente uma vez por mês, o jornal o Fantástico pedia para falar com o Fernando Henrique. Então aparecia lá uma vez por mês sobre algum assunto, etc. Você fazia pesquisa, no dia seguinte, a popularidade subia 3%, independente do que tinha sido falado. Porque era a imagem, né? Então, era a imagem e para um volume de público gigantesco. Então é o famoso, não é o que se fala, é como se fala. Como se fala. Mas isso já isso agravou. Isso já era uma mudança. Claro. E você deve lembrar que todo mundo falava que o Fernando Henrique vai ter dificuldade de se eleger porque ele fala muito difícil, etc. Sim. E é verdade, sim, porque ele não tinha a fala popular. Mas, no fundo, o que elegeu o Fernando Henrique foi um programa de governo, mas, essencialmente, a política econômica que ele tinha implantado, que foi o real, que mudou a vida das pessoas na medida que acabou com a inflação. Acho que nem é da sua época, você não era um fedelho ainda, mas, né? Mas a gente... Mas foi uma mudança muito grande. Claro, né? Claro. Então, essa coisa da comunicação, André,
foi um impacto enorme. Só que os veículos mudaram muito rápido. A sociedade se adaptou muito rápido, porque a sociedade brasileira, principalmente, ela gosta de novidade. Só que a classe política não se adaptou a essa nova realidade. E os que se adaptaram, não se adaptaram porque perceberam, se adaptaram por circunstâncias outras. Não tinham outra forma de se expressar, foram lá para a rede social, de repente um meme viralizou, fez o cara se fez conhecido e ele decolou. Que é muito ruim também. Muito ruim, porque você passou a ter, antes você tinha o Congresso muito focado em fazer leis de interesse aos eleitores, hoje você vê o político muito focado em fazer alguma coisa que viralize. Teve aquela foto clássica que saiu no começo do mandato, não sei se foi dessa legislatura do anterior, todos os deputados de costas para o plenário, filmando lá, tentando fazer suas selfies na coisa. Eu acho que a sociedade ela vai pro caminho do meio e você vai começar a perceber que tem veículos. O próprio Flow era uma coisa que passou a ter muita relevância. Por quê? Eu não sei, todo mundo que está nos vendo conhece, mas da minha geração eu não conhecia o Flow. Então, por exemplo, eu já quando fui, falei, tá bom, convidaram, simpático, bacana, gente moça, vou lá. Mas super sério. Quer dizer, eu me lembro, eles me entrevistaram lá, mais do que ficar me fazendo pergunta capriciosa, me ficaram fazendo falar, né? E teve uma audiência extraordinária. Eu fiquei muito impactado, porque passei 15 dias com as pessoas me falando, de várias idades, me falando sobre isso. Então, acho que esse é um dos pontos que eu, nesses 25 anos, 30 de vida pública, para mim foi das coisas que mais impactou a mudança nesse sentido, a mudança na comunicação.